galera, sejam para mais um vídeo no canal Gangan e Fiorino. E no vídeo de hoje nós vamos analisar a série Vikings. E bom, o vídeo de hoje foi sugerido pelo Thor da Snipe. Então, espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo! Vou começar aqui pelo geral, como sempre, vocês já estão até acostumados. Bom, a série Vikings tem 6 temporadas, 79 episódios e foi lançada em 3 de março de 2013. Atualmente a série já foi terminada na sua 6ª temporada, o que particularmente deu uma boa guerra, porque, de verdade, os fãs de Vikings são tão ativos quanto os fãs de Blindspot e de The 100. Então, vocês podem imaginar a guerra que deu na internet para variar. Bom, a história de Vikings é praticamente eles contando a história do mundo da parte de vista lá dos vikings. E, bom, a história basicamente roda ali em volta daquele reino, cidade, aldeia, sei lá que diabo de lugar que era aquilo. Bom, e aí eles vão meio que evoluindo, vão descobrindo coisas novas. É basicamente a história do mundo, só que com alguns tópicos que a gente chama de interessante. Tipo, eles colocam bastante ação no negócio e é isso que faz a gente querer assistir. Eu não gosto de série desse estilo aí, como eu já disse pra vocês. Eu não gosto de série desse tempo passado, tipo, coisas medievais assim eu não gosto. A única coisa medieval que eu jogo e assisto é RPG, como vocês já sabem. Bom, e pelo menos a história, assim, geral da primeira temporada é um maluco lá chamado Ragnar, que é esse cara aqui, por pouco o nome dele seria Ragnarok. Talvez tenha alguma ligação, eu não prestei muita atenção. Bom, a questão é, o rei lá, não é rei, é Han que chamam, sei lá. Eles chamam o cara lá de um nome estranho pra caramba, é o cara que comanda lá o lugar. Ele cismou de todo ano eles tinham que ir para um determinado lugar e eles nunca achavam nada ou sempre achavam as mesmas coisas. E aí esse tal de Ragnar, ele cismou de mandar as tropas lá, vou falar desse jeito assim, para uma direção completamente oposta do que o cara tinha mandado. Porém, eles não sabiam como fazer isso, porque, né, tipo, eles já estavam acostumados a ir para um lugar. Tipo, você sabe o caminho da sua casa, mas se mandar você ir na casa de não sei quem a primeira vez sem conhecer, você vai se perder completamente. E foi aí que o maluco inventou a bússola, relógio de sol, sei lá, que troço lá. Porque era mais fácil usar uma bússola normal, né? Eu esqueci que vai fazer bússola natural, esquece. E provavelmente eles ainda não tinham descoberto isso. Bom, a questão é, eles inventaram de ir para um lugar diferente, porém esse cara lá que comandava, ele não permitiu. E aí que entrou um outro cara na história, que é o tal de Floki, que a primeira vez eu entendi meio errado, eu entendi Loki. Né? Tem problemas. Tá, aí esse cara aí, ele consegue, tipo, meio que mexer bastante com madeira e aí ele construiu um barco pra ele e pro tal do Ragnar lá e mais uma ruma de gente que ele conseguiu juntar pra ir pra esse tal lugar. E aí eles foram pra lá, porque o cara que comandava lá, não queria deixar eles irem pra lá com o argumento de que pra lá não tinha nada. Porém, eles chegaram lá, encontraram o tesouro, encontraram uma ruma de gente lá, uns sacerdotes, cristãos, sei lá o que aqueles caras eram. Eles só não acreditavam nos deuses que os vikings lá acreditavam. E aí deu uma boa guerra. Bom, o pior é que esse tal o rei lá, sei lá o que eu não consigo pronunciar o nome desse cara, e provavelmente ninguém consegue, porque é um nome grande pra caramba. Bom, ele não queria deixar ninguém pra lá com o argumento de que não tinha nada. Aí quando os caras voltou lá com a ruma de tesouro e ainda com a ruma de gente lá estranha, aí ele pegou tudo pra ele. Que lindo, cara, que lindo. Bom, agora vamos falar mais individualmente de cada personagem. O tal do Ragnar, que a gente já começou falando dele. Bom, ele é basicamente um personagem que tem uma extrema ganância, porque ele vai atrás de riqueza, tanto material quanto de conhecimento. Ele quer ser tipo... Ele começou como sendo um simples morador de lá, e aí ele foi meio que fazendo missões para ir tentando subir de posição e ficar mais poderoso, digamos assim. Bom, também tem o irmão dele, que é o tal do Roland, sei lá o que, bom, ele é basicamente invejoso. É uma boa forma de descrever ele, porque ele quer ser,
você vê isso nitidamente. Ele quer ser igual ao irmão dele. Ele vai atrás de poder, de riqueza, de sabedoria, e a gente sabe que isso é simplesmente por causa do irmão dele. Lá pelas tantas ele continua sendo ignorado pelo irmão, e aí ele passa para um lado oposto lá. E, bom, aí o objetivo dele passa a ser meio que destruir o irmão, entre aspas. E, bom, ele disse que ele basicamente superou o irmão. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele só tá fazendo isso por vingança do irmão. O tal do padre lá que eles encontraram no lugar lá que disseram que não tinha nada, porém eles foram lá e encontraram uma ruma de gente e aí encontraram um padre. Aí trouxeram esse cara lá e aí ele passou a meio que, sei lá, vira escravo deles. Porém, o Ragnar ele não via ele como escravo, ele via ele como simplesmente uma pessoa normal que podia ajudar ele a entender mais coisas do mundo, já que eles não sabiam nada em relação à existência daqueles caras. E bom, esse cara ele provavelmente era muito religioso, até porque ele é um padre. Bom, ao longo da série ele começou a meio que a questionar a presença de Deus e digamos que ele não virou ateu. Bom, ele começou a aprender também sobre os deuses dos vikings e começou a meio que, você viu que ele realmente gostava daquilo. E a partir do 9º ou 8º episódio lá, mas pro final, ele mudou completamente a aparência dele, o que foi bem chocante. A Lagertha, que é uma personagem bem interessante até, se você parar pra pensar. Se eu não me engano, ela é casada com o tal do Ragnar, mas isso eu ainda não tenho certeza. Bom, a questão teve um episódio lá, não me recordo qual, que ele teve que ir pra Inglaterra, sei lá que lugar que era aquele. E aí ela meio que tomou, a liderança do lugar lá dele. Eu vou falar bairro assim, porque eu não sei o nome desse troço. Bom, do bairro lá deles. E aí chegaram pessoas lá pra tentar meio que dominar, tentar tomar o controle de lá. E ela meio que tomou definitivamente o controle de lá. Teve uma situação também que ficou bem engraçada. Não engraçada, mas foi interessante porque aí a gente conseguiu entender um pouco mais em relação à personalidade dela. Que foi o caso de que uma mulher apareceu grávida, sendo que eu acho que não era do marido dela. E aí ela estava se sentindo culpada. Porém, a tal da Lagertha, ela disse que eles não poderiam ser punidos por aquilo, porque foi um plano dos deuses. Ou seja, ela meio que usa a crença das pessoas para controlar elas. Isso é interessante, de um certo ponto de vista, se você for olhar pelo ponto de vista deles, porque era exatamente isso que o maluco do rei lá fazia. Também falando desse rei aí, ele também é um personagem extremamente babaca, egoísta, de todas as formas possíveis. Ele simplesmente tomava o controle de tudo, simplesmente porque ele queria, e eu não entendo porque ninguém tirou ele do controle. Parecia que as pessoas ainda queriam que ele comandasse. E a série não explica por quê. O cara é um completo babaca e a população, ela tem força suficiente para se juntar e tirar ele do poder, mas ninguém faz nada. Eu não sei por quê. Bom, essa série tem gente pra caramba no elenco, então vamos falar os que foram mais relevantes pra série, pelo menos do meu ponto de vista. Esse daqui é o ator que interpreta o tal do Ragnar. Essa daqui é a atriz que interpreta a Lagertha. Esse cara aqui interpreta o Floki. E também tem esse cara aqui que interpreta o tal do padre lá que virou rebelde, vamos dizer assim. Bom, uma questão também interessante, que eu não sei em que temporada exatamente esse personagem apareceu, é que na série tem um personagem que ele é conhecido pelo nome de Ivan Sem Osso. Sim, isso mesmo. Mas simplesmente porque ele nasceu com um problema nas pernas. Então, talvez vocês chamem ele assim porque tentam mostrar que ele é forte, ele é respeitado, mas eu não sei vocês, mas da onde eu venho isso é considerado bullying, tá? Eu não entendi muito bem essa questão aí não. Se você for levar em consideração todas as regras que eles impõem, é bem estranho, pelo menos do nosso ponto de vista. Não dá pra falar muito em relação ao final, porque pelo menos eu achei esse final uma boa bosta. É sério,
O episódio é confuso demais. O episódio inteiro é basicamente só ele se matando numa guerra lá, sei lá o que, os caras se matando no meio de um campo lá, do reino lá, destruindo tudo, e basicamente depois disso o episódio simplesmente acaba. Pelo menos do meu ponto de vista, vocês têm que assistir esse troço umas 37 vezes para vocês entenderem, começar a tentar entender o que tá acontecendo. Porque assistir só uma vez ainda não, porque eu assisti esse troço, mas não adianta não, porque eu não entendi nada. Bom, mas eu não recomendo essa série pela questão de ser muito confusa. Mas se você tem paciência o suficiente para ficar reassistindo esse troço, e também você gosta desse estilo aí medieval, é uma boa série pra você. Tipo, eu achei a história boa. Eu só achei que ficou muito confuso porque eles colocaram muitos elementos. Exatamente igual ao último episódio de Blind Spot. Sim, eu ainda não superei isso. Mas bom, a questão é, a série é boa. Porém, eu achei meio confusa, né? Então, meio que estragou um pouco. Porque você quer assistir a série pra se divertir. Mas não, você vai assistir o negócio, aí você tem que praticamente ficar com um caderno do lado do negócio pra ficar anotando as coisas, porque o troço é muito confuso, cara. Você tem que fazer uma investigação criminal pra ir juntando lá as peças pra no final você tentar entender alguma coisa. Eu não entendi nada, né? Então, mas bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aí no canal pra ajudar aí. Valeu!